Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Espero que sim. Aqui mais uma vez, iniciando mais essa transmissão, essa live, pela Casa Fraterna Novo Caminho. E nós continuamos a tratar aí do capítulo 27, que é Pedi e Obtereis. Hoje, os itens 18 e 19. Vamos lá. Boa noite pessoal. Olá, e aí? Boa noite outra vez. Boa noite, Diego. Boa noite! Olá! Deixa eu ver quem está aqui. Estou acenando aqui pro pessoal. Instagram não tá deixando eu ver direito não, mas eu estou vendo que a Duda está aqui, Giovana, Cris, Gláucia, Tatiana, Edna, tá sempre por aqui, né? Beleza, é isso aí. Ótimo! Muito bem. Então, pessoal, lembrando, né? Da água, colocar a água aí do lado para ser fluidificada e isso, olha lá, tá o copo lá, o copo com água tá lá, para a gente poder tomar, né? Nos refazer. Eu vou tomar. Já. Então, já estamos aí com 5 minutos. Vamos fazendo a prece, né? O pessoal vai entrando e aí a gente faz o nosso bate-papo aqui. Vou pedir a todos então para fechar os olhos, serenar a respiração, os pensamentos, os sentimentos. Inicialmente agradecendo por mais esta oportunidade de nos reunirmos, ainda que de maneira virtual, mas em coração e em mente, na realização de mais esta live, que poderemos trocar experiências, informações relevantes para o nosso crescimento espiritual. Agradecer por todo o amparo, pelo concurso amigo dos nossos espíritos protetores, mentores, guias, lugar que continuem a nos abençoar, nos amparar, trazendo a cada um de nós o bálsamo divino de paz, de luz, de esperança, de harmonia, trazendo-nos conforto, coragem, determinação para os desafios que se nos apresentarem. Sendo assim, damos início a mais esta live do Evangelho segundo o Espiritismo, e que assim seja. Muito bem. Sabe, vou compartilhar com vocês antes de iniciar a leitura. Durante a prece, eu me recordei da Santa Ceia e a simbologia de repartir ali, dividir, compartilhar, melhor dizendo, o pão, né? Uma cena assim, aqueles pães daquela época, né, grandes assim, sendo passado para cada pessoa ali para tirar um pedaço. Então, é muito emocionante, né? Eu vejo essa simbologia da Santa Ceia presente aqui. Nós estamos dividindo aqui, compartilhando, dividindo não, compartilhando o pão espiritual, né? Isso é sagrado. Então, nós vamos hoje ter aqui um trecho do capítulo 27, Pedi e obtereis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade
pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhe os sofrimentos. Ver também o céu e o inferno, segunda parte, exemplos. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada às penas eternas. Num e noutro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se mesmo com essa hipótese é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho. E só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderíeis recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede, um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ela o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não. Isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos, dos bons conselhos, e isso equivaleria a negar a força que aurimos de assistência moral dos que nos amam. E hoje a gente faz uma pausa aqui, que esse item ele é maiorzinho, né? Então fica para a próxima live os outros 2 itens. Mas o Kardec aqui foi bem Kardec, né? Bem Kardec. Jeito de concatenar as ideias, de expor. Isso aqui é uma aula, né? De raciocínio lógico, de razão, de bom senso. Aqui no começo, ele fala assim: bom, o item é dar prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Curiosamente, quando a gente reza, geralmente a gente pede concurso, né? De mortos.
espíritos, ou santos, ou quem quer que seja. A gente reza para alguém que não está aí, né? Não está encarnado. Em favor de alguém, né? Ou de nós mesmos, né? Ainda que esse alguém seja nós mesmos. E aí ele começa falando, pô, os espíritos sofredores, eles precisam também, né? Reclamam preces, eles precisam, eles são úteis, não é só uma coisa, né, por fazer e tal. A prece ajuda em alguns aspectos que ele elenca, né, que ele traz aqui. Primeiro, indiretamente, pode se chamar de indiretamente, que é porque não auxilia direto ali no estado dele, de saúde, o estado mental, né, estado ali emocional, que ele se sente, pelo menos, lembrado. Ajuda no psicológico, ele se sente lembrado, então, pô, não estou sozinho no mundo, aquela noção, né? Alguém ainda se preocupa comigo. Os espíritos, quando desencarnam, muitos ficam, estão ainda apegados, né? Ficam vagando. E aí tenta conversar com as pessoas, tenta conversar com alguém e ninguém responde. Então tem aquela sensação de abandono, de solidão, né? E isso, com o tempo, vai entendendo qual é a situação dele, né? Que já não se encontra mais entre os encarnados depois de um tempo. Ele está em estado de perturbação, famosa perturbação. E aí ele depois passa a entender e fica mais, né, ali resignado ou não. Dois caminhos. Pode resignar ou não, ou revoltar, porque não queria, tinha coisa para fazer, porque tinha que cuidar, sei lá, das terras dele, tinha que cuidar da família dele, queria estar com não sei quem, né? E então a prece vai ajudar nesse ponto, ó. Aí ele fala, numa ação mais direta, reerguendo a coragem, né? Os que estão desanimados, estão aí achando que não vão dar conta, reergue a coragem, chega até eles, esses fluidos, né? E aqui fala, desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação. Aí é uma coisa interessante, né? Porque atua em favor, ok. Mas a iniciativa tem que ser da pessoa. Olha como é que são as coisas, né? Por mais que tenha todo o concurso de um punhado de pessoas em volta, vibrando, desejando, ali, carreando fluidos benéficos para aquele determinado espírito, ele, se não se ajudar, né, vai permanecer mais ou menos na mesma condição. Enquanto ele for refratário, né, ele não for ali receptivo, fica mais complicado o trabalho. Tem uma parte do Livro dos Espíritos, que é a parte ali da comunicação, da interferência, né? Interferência da influência dos espíritos, melhor dizendo. Interferência é demais. Aí fala assim, uma pergunta, né? Os bons espíritos tentam influir em nós, né? Nossos pensamentos e tal, nossas atitudes? Sim. Beleza, explica lá. E a próxima pergunta é, mas e se a pessoa não ouve aquilo que o bom espírito sugere, aquele que está querendo ajudar sugere? Esse espírito se retira? E a resposta é interessante, né, da espiritualidade. Você queria o quê? Tipo assim, né? Querias o quê? Vai ficar lá perdendo tempo? Conversando com uma porta? Não nessas palavras, né? Mas vai falar, alguém que não quer saber de nada, para que um espírito, né, que tem mais o que fazer, tem mais pessoas para ajudar, vai ficar ali, né, o tempo todo, pagiando? Não é assim que funciona, né? A pessoa tem que ter um mínimo ali de consciência, de vontade de sair da situação, de se melhorar. Esse é o ponto, né? Então, aqui quando fala reergue-lhe a coragem, né? Excita-lhe o desejo de se elevarem pelo arrependimento, excita-lhe o desejo, quer dizer, reforça o desejo. É isso que ele quer dizer aqui, de se arrepender e reparar, né, aquilo que fez, etc. E pode desviá-los do pensamento do mal. Dá uma influência, né? Novamente, influência. Influencia ele em outra direção. Vamos mudar o foco aqui? Vamos mudar o canal, né, da TV? Mudou o canal. Ou de estação do rádio? Então ele fala, conclui, né? Não só aliviar, mas abreviar-lhe os sofrimentos. Traz ali um pouco de coragem, traz um pouco de paz e, eventualmente, abrindo a mente do sujeito, ajudando a abrir a mente. Às vezes está ali, né, preso na ideia e tal. Sugere uma outra coisa, opa,
capta a ideia, e aí muda a estação. Cai a ficha. Cai a ficha, né? Dá um passo ali, opa, peraí, né? Dá um passo do problema, né? E enxerga o problema de outra maneira e começa a vislumbrar outras possibilidades. E isso abrevia o sentimento, o sofrimento, melhor dizendo, né? É isso que está falando aqui. É porque na medida em que nós insistimos no erro, nós protelamos, digamos assim, a nossa possibilidade de alcançar uma condição melhor, né? Então, o espírito que persiste no mal, ele vai protelando, adiando a possibilidade de alcançar um outro sentido para a vida, né? E com isso, ele sofre indefinidamente, até a ficha cair. Até a ficha cair. Epa, estou trabalhando contra mim mesmo. Né? Vou mudar de direção. Exatamente. Né? Até entender isso, né? Como é que funciona esse mecanismo, né? Esse mecanismo da sintonia, essa força que tem o pensamento da sintonia, desconhecida, ignorada, no sentido de desconhecida mesmo, muitos, essa força que tem, até entender, né? Aí chega na reunião mediúnica lá, o espírito todo, né? Revoltado, todo, né? Sentindo dor ali, um tempão, séculos já, na mesma, não entende, né? A situação. Uhum. Aí, quando ele começa, né, a dialogar, a, de fato, encaixar as peças, né? O pessoal vai conversando, vai acolhendo e tal, aí muda. Já começa a querer, não, mas se bem que eu tô cansado, se bem que eu tô já, nossa, né? Olha como é que eu tô, olha isso aqui, né? Todo farrapo e tal. No Céu e Inferno, depois, se alguém se interessar, lá no capítulo 7, da quarta parte do livro Céu e Inferno, tem uma porção de diálogos. Você falou aí, né? Vai lá no Centro Espírita, tal. Falou no diálogo, eu lembrei. Justamente, apresenta uma série de diálogos ali entre médiuns esclarecedores e espíritos endurecidos ou sofredores, né? Então, lá, uma instrução depois feita ao médium que não conseguiu, naquele momento, fazer o espírito mudar essa tônica, essa sintonia, perceber outras perspectivas, então o espírito orientador da médium falou, olha, não se preocupe, nada é perdido. E fez um esclarecimento interessante, que os espíritos entediados, aqueles que perderam tempo, em uma vida só não, geralmente é em várias, porque eles vão repetindo essa conduta. Eles são os mais difíceis de se abrirem para a luz, para o entendimento, abrirem o coração. Os francamente maus, lá diz, ao mesmo tempo em que eles são ardorosos na prática do mal, quando eles são esclarecidos, se tornam ardorosos também na prática do bem. Agora, o espírito entediado, não, ele não quer nada com nada. Nada com nada, né? Então, eu falo assim, o número é grande daqueles que, sem procurarem fazer o mal, permanecem atrasados pelo orgulho, indiferença e apatia. Então, aí, o tempo rola, e a pessoa não sai daquilo. Pois é, apatia, né? Isso é um problema. Apatia, indiferença. Indiferença. Tô nem aí. Tô nem aí. Não ligo mesmo. Eu faço o meu aqui e não ligo. Isso é o oposto do que se busca. É o oposto do que se deve buscar, pelo menos. Né? O que se deve buscar. A caridade tem contornos
totalmente distintos, né? Diametralmente distintos, né? A diferença está aqui, a caridade está do outro lado da ponte, digamos assim. Está voltada à piedade, voltada à simpatia e à empatia, não à apatia, né? São coisas totalmente diferentes, né? Depois a gente vai até ler uma parte aqui, na hora que avança para a piedade, que ele fala exatamente disso e a gente contextualiza um pouco mais. E aí, voltando aqui, ele fala, algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, né? Porque acreditam que a alma só tem uma alternativa, ser salva ou condenada. Naquela visão binária, né, de penas eternas ainda. Aqui, um texto, né, vamos lembrar que o Evangelho é do século XIX também. Algumas coisas já mudaram. E algumas pessoas ainda acham, né, que existem penas eternas. Penas eternas. Agora, ó, e aqui que eu falo, aqui que eu acho interessante demais, do jeito que o Kardec escreve, né? Que ele fala assim, ó, algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa, ser salva ou ser condenada às penas eternas. Num e no outro caso, portanto, a prece seria inútil. Olha, as sacadas do Kardec são demais, isso aqui é admirável, né? Qualquer caso seria inútil, né? Já é salvo, tanto faz, já foi salvo. Se é condenado eternamente também, tanto faz, né? Não adianta nada. Qual é a efetividade de uma prece se o sujeito já vai ser condenado mesmo pela eternidade? Né? Nunca mais vai mudar a realidade dele. Então, né, seria uma infração de Deus às próprias leis. Como se fosse assim, né? Essa crença. E aí ele começa, né, a colocar aqui argumentos contrários a essa ideia, obviamente, né? Mas consentâneos com a doutrina, não só espírita, doutrina crística. Acima de tudo isso aqui. Né? Doutrina crística mesmo, do amor. Ele fala, admitamos por um instante a realidade, né, dessas penas eternas. Aí, de novo aqui, né, o Kardec. É lógico, é caridoso, é cristão recusar prece pelos réprobos, marginalizados, né? Alguém que aí não tem uma boa fama, às vezes odiado, os réprobos, recusar prece. Né? Aí que ele fala aqui, na sequência, né? Tudo bem, né? Essas preces, por mais impotentes para libertá-los, né? Às vezes está preso, não serão para eles uma prova de piedade? Aqui que entra, né? Piedade. Prova de piedade? E a piedade não é senão aí uma das faces da caridade? Não seria uma das faces? No capítulo 13, a gente conversou sobre isso. E tem na parte da instrução dos espíritos, tem um espírito que chama Michel. Bordeaux, 1862, a mensagem dele. Ele fala assim, que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Olha o jeito que ele fala, né? A piedade. Esse capítulo aqui, o 13, como é que é? Deixa eu ver aqui o nome. Que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita. Vamos confirmar? Isso, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. E ele traz lá. Piedade é a virtude que mais aproxima dos anjos, irmã da caridade. Lá na frente ele fala, vossas lágrimas são bálsamo que derramais nas suas feridas, né? Ferida de alguém, quando tocados por uma doce simpatia, olha só, a simpatia, né? Entrando naquela questão da apatia, empatia, quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura, que alegria, que felicidade experimentais. E no fundo, é isso que enche, que preenche o ser. E é isso que faz ele ser mais uma engrenagem nessa grande máquina divina. Né? Ser parte desse projeto divino do bem, da caridade, do crescimento, do progresso, da perfeição, ainda que relativa, não seja a perfeição divina. Essa só Deus, né? Mas a perfeição, ainda que relativa, a nossa busca é essa. Essa perfeição relativa. Espíritos da categoria desses anjos, que está falando aqui, ou Cristos, né, que está acima ainda disso, de anjos, sabem muito bem, né, como que é esse sentimento. Né? Eles vivenciam isso o tempo todo. Né? Essa aventura. Né? Vivem para isso. São simpáticos a essas causas, empáticos também, que se colocam, né, no lugar. E vivem de restituir
como está falando aqui, né? A esperança, a resignação, a conferir conforto, a acolher. Então, é diferenciado, né? É diferenciado. É uma realidade que a gente não imagina como que é, porque a nossa ainda está um pouco distante, né? Embora seja atingível, porque é para isso que a gente está aqui mesmo, né? Essas provas todas aí. Quer dizer, a pessoa não vale nada, mas a pessoa, um espírito ali dessa categoria elevada, ele tem um sentimento de piedade, um sentimento puro. Puro. E faz ali, né, a caridade de uma prece. Sim. Saída do coração, tem um efeito, né? Tem esse efeito. Aí. É uma prova de piedade. Bacana. A prece. Seria uma prova de piedade, então. Né? Quer dizer, já tem alguma coisa de elevado aí. Cristo, ele falou, ué, até agora tem se falado odiai os vossos inimigos, etc, etc, né? Eu, por outro lado, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então ele fala expressamente. Não escondeu. Ele fala, é para rezar por esses. Os perseguem, os caluniam. E olha aqui, esses réprobos, né, os marginais, presos, etc, etc. Não seria uma prova de piedade? Ele compara aqui depois a um condenado à prisão perpétua. Né? Ele fala, o condenado à prisão perpétua não teria direito de obter nenhuma assistência ali. Que tipo de cristianismo é esse? Maluco. Fala de amor, né? Fala de amar uns aos outros e tal. Agora, na hora que chega um coitado lá, que, né, por desventuras mesmo, né, próprias, cai nesses erros e vai preso ou faz alguma coisa assim, etc., né, se torna antipático, muita gente antipático, por que ele não mereceria? Né? Deus não olha por ele? Deus não olha por ele? É razoável imaginar que Deus abandona alguém, sendo ele o símbolo máximo do amor e da perfeição? É igual você disse, né? O Kardec ele tem uma precisão cirúrgica. Não existe pena eterna, né? Mas ainda assim, se existisse, aí ele faz toda essa argumentação. Ainda que existisse. Se nós, tão imperfeitos como somos, tem toda uma previsão legal, mesmo quando o sujeito vai para a prisão perpétua. Não é o caso do Brasil, mas existem lugares, né, que existe. Né, concedida ao direito a pessoa ter dignidade, não é? Sim. Então imagina Deus em relação a nós. E sem contar, né, que hoje a gente está se achando na condição de fazer uma prece por outro, mas não faz muito tempo a gente estava aí pedindo essas preces, pedindo a caridade de alguém fazer essas preces por nós. Então, é pensar que é aquela lei, né? Fazei aos outros o que querereis que vos fizesse. A lei de amor, né? Caridade. Sim, total. É sempre esse o parâmetro, né? Muito interessante, né? Então, mesmo em se admitindo, mesmo se admitisse a existência dessas penas perpétuas, né? Por que não merece? Da mesma maneira, né? Por que seria aí afastado o amor cristão, a proposta de solidariedade cristã dessas pessoas, né? Aqueles que estão aí numa condição pior do que a nossa. Mas não é para isso que serve alguém que está numa condição melhor? Não é para ajudar? Qualquer área que seja, intelectual, moral, física, que seja, não é para isso? Aqui não, aqui seria um abandono, sendo que Deus não abandona. E aí a gente estaria abandonando, contrariando essa lei de amor, de justiça, de caridade. E aí ele faz um monte de perguntas aqui nisso, né? Ele é bem incisivo nisso aqui. O condenado à morte é proibido de a pessoa ir lá quando alguém está atacado de um mal incurável, não havendo, então, uma esperança de cura. Vai abandonar? Né? É zero. Deixa a própria sorte.
seria tosco, né? Pensar dessa maneira. Seria bem tosco. É o que eu digo, é só a gente se colocar na condição dessa pessoa. Sim, sim. Igual ele fala, Empatia. uma doença incurável. Já pensou? A gente está com uma doença incurável. Aí todo mundo fala, não tem jeito mesmo, vamos, deixa aí. Deixa aí. Não é? Deixa aí. Deixa aí. Tem jeito mesmo? Como se fosse assim, a cadeira quebrou, deixa ela aí. Né? Como se fosse uma coisa, né? Sendo que a noção é totalmente diversa. Então, simpatia, né? Pathos significa sentimento, né? Sim é com. Simpatia é sentir com, né? Solidário ali. Empatia, é dentro, né? Empathos, dentro do sentimento. Sente aquilo como se fosse uma dor sua. A noção um pouco diferente, né? Apatia, como a gente já comentou, né? É negação. E pathos é o mesmo, né? Radical. Se não me engano, né? Radical. O pathos é sentimento. Então, ausência de sentimento. Indiferença. Total indiferença. E antipatia, contra, né? Sentimento. É a aversão, pura e simples. Né? Essas noções são importantes quando a gente vai estudar, né? Para a gente poder saber. Então, tá. O que mais? Aqui, ó. Isso aqui né, pensar aí que entre esses réprobos pode estar uma pessoa que você seja cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E só porque, segundo julgais, né, essa criatura não pode ser perdoada, poderias recusar um copo d'água para mitigar a sede, um bálsamo para secar as feridas? Não farias por ela o que farias por um prisioneiro? Não darias uma prova de amor, uma consolação? E conclui, evidentemente, né? Não seria cristão uma coisa dessa. Deixar a própria sorte. Porque são proposições que não se conciliam. O abandono com o amai uns aos outros, a todos. Ué, assim não faz muito sentido. A gente lembra um exemplo, né? São vários. Dr. Bezerra de Menezes quis continuar sua missão na Terra, Sim. poderia ir para um planeta mais elevado, quer dizer, viver num lugar onde os espíritos não têm tantas amarguras, tantos dissabores quanto aqui na Terra, né? Mas ele quis ficar para ajudar a humanidade. Escolheu ficar. Né? Outro exemplo me vem à mente, num dos livros do André Luiz, ele conta a história de uma mãe que ficou por cerca de 300 anos trabalhando para que o filho que estava lá nas trevas, né, espírito endurecido, que tinha uma pleiade de outros espíritos sob suas ordens, né, poderoso nas trevas, 300 anos, pelejando, 300 trabalhando anos. Em favor. 300 anos. Só pela essa intercessão, bagatela. para poder interceder em favor dele. E aí, só quando ele se arrependeu, como diz aqui, né, e aceitou a mudança, é que, enfim, pôde ser de fato socorrido. Sim. E aí eu já vou fazer o gancho aqui com o quase nada famoso Nosso Lar. Né? Exatamente nesse sentido. Né? A mãe intercedeu por ele, estava sempre ali alguém a auxiliar. No entanto, o André Luiz ele nem conseguia ver, conseguia sentir, estava fechado, estava preso naquilo que ele sentia, naquilo que ele pensava. E depois que houve ali o resgate, a gente pode chamar de resgate mesmo, né? Foi levado para Nosso Lar, teve aquela conversa com Clarencio, que era o ministro lá, um dos ministros, né? Ministério do Esclarecimento. Primeiro, Clarencio faz algumas pontuações, vamos colocar assim, né? De forma eufemista. Chega mesmo o André Luiz na chincha, né? A verdade é essa. Coloca ele no lugar dele. Porque o André Luiz ele queria trabalhar como médico. Lá também.
igual fazia aqui. Ele era médico na Terra e queria trabalhar como médico lá. Só que as experiências são diferentes, né? Enfim, né? É tudo diferente, a atividade é diferente, né? Não se trabalha só na parte física. Ali é os tratamentos, as terapias métodos, são os princípios são outros, é como se fosse uma outra ciência, né? Embora não seja desprezível aquilo que ele obteve aqui estudando. E aí, a gente traz aquela parte também famosíssima, que depois de fazer essas pontuações, de falar para o André, olha só, você fez muita coisa lá, muita caca, né? Derrapou, né? Teve uns abusos, que já tinha inclusive sido falado antes, para ele, e fala, olha, você não tem capacidade ainda para fazer isso que você pretende. De uma maneira elegante, mas falou mais ou menos isso. Agora, olha só, não pode ainda ser médico, mas pode assumir outros cargos, né, de aprendiz, né? Olha só como é que foi. Falou dessa maneira. Começa lá como auxiliar de enfermagem. Oportunamente, exatamente. Né? Ele ainda fala assim, sua posição não é das melhores, está aqui no livro. Né? Mas é confortadora pela intercessão, aí que vem, né? Pelas intercessões, melhor dizendo, no plural, chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Aí, né, ele perguntou, minha mãe? Falou, sim, uma delas. Foi a mãe. E outros amigos. Dentre os quais, olha só de novo, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. A gente acabou de falar disso aqui, né? Acabou de falar. Fala da piedade, fala da simpatia. Aqui fala de novo da simpatia. Olha como que isso é poderoso. Aí o Clarence fala para ele, logo após a sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas. Sabe o que é isso aqui? Puxar a ficha do sujeito. A capivara do cidadão. Providenciasse a obtenção de suas notas. Vamos ver o que ele fez, né? Que examinei atentamente. Muita imprevidência, de novo, numerosos abusos e reflexão, mas nos 15 anos de clínica, proporcionou receituário gratuito ao número, atenção ao número, a mais de 6 mil necessitados. 6 mil. Retratado no filme, vamos lembrar aqui, como aquela cidadã lá, né? Aquela senhora que ele atendia, não gostava de jeito nenhum de atender, era um encaixe involuntário, que ele nunca quis, e aí ele atendia de má vontade mesmo, mas enfim, atendia. E no final, pôde ser mostrado lá no filme também que a pessoa rezava por ele. Ele fala, mais de 6 mil aqui, né? Na maioria das vezes praticou esses atos meritórios por absolutamente por troça. Queria saber. Mas pode verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 6 mil, hein? Olha só, olha só. Dos 6 mil, 15, 6 mil, não esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos. É isso aqui que ele está falando. Da prece pelos mortos, né, pelos desencarnados, pelos espíritos sofredores. E até então ele era um sofredor. Ele estava no umbral. Umbral, segundo descrito aqui, em algum momento, é aquela zona de esgotamento de resíduos mentais. Eu achei interessante esse conceito que eles trouxeram. Então, veementes apelos em seu favor. Então, devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes, quer dizer, quem não rezou por ele, né? Aos indiferentes em relação a ele, surge ao seu favor. Ressaltou aqui, né, o mérito e, de maneira interessante, trouxe essa informação de que esses 15, além da própria mãe dele, né, intercederam diversas vezes em favor do André Luiz. E isso trouxe aí uma questão do acolhimento, né, desse resgate. Trouxe aí o auxílio mesmo ao André Luiz. Diretamente, né, que ele foi resgatado lá depois. Mas como que ele foi resgatado? Como que ele foi resgatado? A semelhança dessa história, né, da mãe dos 300 anos aí trabalhando para poder resgatar o filho, ele precisou de acordar. Ele precisou depois de um tempo, né, lembrar como é que é sentir, se sentir parte desse projeto que a gente falou, nesse projeto divino de construção de solidariedade, de amor, de fraternidade, né, e da perfeição relativa que a gente deve chegar. É extremamente interessante esses exemplos, né? A gente não pode dispensar. Muito.
Então, deixa eu olhar aqui as horas, tá, né? Tá quase, né? Termina falando assim, né? Que negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária. Trocando em miúdos. Falar que não existe pena eterna não quer dizer que não vai ter pena nenhuma, penalidade nenhuma. Exato, Né? É isso exato. que ele quer dizer. Não vai ficar sem reparação ou sem observação, a devida observação. Porque isso seria injustiça. Qual seria, Sim. né, a justiça divina? Se a gente já tem uma noção boa, assim, uma noção de justiça boa, não, né? Uma noção de justiça, Deus, a gente não acompanha. O fato é esse, a gente ainda não consegue acompanhar. Por isso que a gente se confunde algumas vezes, né? E Deus não se confunde. É o que ele diz aqui. Deus não pode confundir o mal com o bem. Tem as leis próprias imutáveis. E aí, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do consolo. E admitir, por outro lado, que Deus abandona. O que seria absurdo. Esse, sim, um raciocínio, uma interpretação, que já levou ao absurdo. Que Deus abandona alguém. Onde há o amor nisso? Não há. Ele fala mais, né? Não só a consolação. Seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. Né? E isso equivaleria a negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos amam. Ou seja, negar um monte de coisa. Que é a base do cristianismo. A gente pode ver que quando, às vezes, a gente está numa fase difícil, ruim aos nossos olhos, e a gente fica para baixo, né, com o moral baixo e tal, e a gente recebe de alguém, né, um gesto de simpatia, de compreensão, quer dizer, a pessoa não vai resolver a nossa situação, mas o simples fato dela se dispor ali, tirar um pouquinho do seu tempo, nos ouvir, nos falar alguma palavra de encorajamento, faz muita diferença na nossa vida. É como se a gente tomasse ali um fortificante, uma colher de fortificante. A gente ainda tem todo um caminho pela frente para resolver a questão, sim, mas a gente encontra consolo, né? Encontra encorajamento da gente fazer o que nos cabe, né? E, sem dúvida que isso faz toda a diferença. Eu me lembro de o que foi o dirigente do nosso grupo espírita, né, de trabalho, ele sempre falava, meus irmãos, o que a gente faz não é para resolver a vida da pessoa, nem devemos ter essa pretensão, mas um pouquinho que a gente faça ajuda a pessoa a não desequilibrar, ou seja, não entrar numa situação pior, contrair mais débitos, né? Cometer uma atitude assim de loucura. Isso vale para os encarnados e os desencarnados também, né? Então, essas mensagens da noite são maravilhosas. É aquele pouco com Deus. Pouco com Deus é muito, potencializado. Não é o pouco que a gente acha que é. É muito mais do que a gente acha que é. Porque tem valores distintos, né, para quem está atuando de cá e o de lá, né, que está recebendo eventualmente o auxílio. Pode ser só um bom dia. Só. Às vezes um bom dia. Né? Às vezes um bom dia faz o dia mesmo de alguém. É interessante isso, né? Como é muito simples. Às vezes passa despercebido. Pode parecer que não, que é bobeira, né? Não é bobeira, não. Pode ser, sim, importante. Bom dia. De alguém que se sente um nada, por exemplo, se sente invisível. Um bom dia a alguém que se sente invisível torna ele visível. Pronto, já fez o dia. Já fez pelo menos um momento ali. Que é o que está no começo aqui, né? Se sente menos abandonados. E eu estou falando de encarnado, no caso, né? Mas aqui no contexto ele falava da prece aos desencarnados. Mas é a mesma lógica. O sujeito está se sentindo abandonado, invisível. E há muitos assim. Nessa condição.
Muitos mesmo. E aí, para cada um nessa condição, surge um dever de o que não está nessa condição de alguma maneira amparar ou acolher de alguma maneira, né? Cada um dentro do seu limite aí, da sua capacidade. Todos, o fato é que todos nós temos alguma capacidade de talvez minorar ou abreviar alguma coisa ali. Né? E é isso que a gente tem que exercitar, no final das contas. Muito bem. E nesse exemplo que você deu aí, né? Do processo do André Luiz lá, da ficha. As notas. Realmente, só Deus é que pode mensurar o que é muito e o que é pouco. Mas uma coisa é certa. Por mínimo que seja o gesto no bem, ele vai ser considerado. Sim. Exatamente isso. Então, Clarence falou. Mesmo aqueles que não tiveram essa capacidade de rezar, né? Para o André, que às vezes não tinha interesse. Mas mesmo assim pesou em favor dele, né? Estava lá nas notas, na ficha dele. Nada apaga isso. Muito bem, já chegamos aqui no nosso limite do horário. Então, mais uma vez, agradecemos pela companhia, né? Pela mais essa live, né? Mais essa oportunidade de reunião, primeiro de tudo. Possamos estar juntos em várias outras, né? Estudando sempre e trocando ideias, né? Sendo companhias uns dos outros aqui, mesmo que à distância. Né? Então é isso. Muito obrigado, mãe, também, pela companhia aí na live, pela parceria. Abraço para todo mundo, boa noite. Todos com Deus. Obrigada, Diego. Obrigada a todos pela companhia, por compartilharmos, então, o pão espiritual tão necessário a todos nós, né? E sabemos que não estamos só os encarnados presentes nesses. Então, que Jesus continue sendo nossa luz, nosso guia, nos mostrando o caminho, nos dando forças para fazer essa caminhada que nos compete. Amém. Que assim seja. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.